dos estúdios da EBC em Brasília, com colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Muito prazer, eu sou Karine Melo e nesta próxima hora estaremos juntos no Bom Dia Ministro. Eu lembro a você que essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da empresa Brasil de Comunicação. E para que você não perca nada dessa entrevista, são muitos os meios para você nos acompanhar. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar pela sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode acessar o site da nossa agência Gov, agenciagov.ebc.com.br, que além do Canal Gov ao vivo, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra maneira é baixar de graça na sua loja de aplicativos do seu celular o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo. As novidades na área da pesca e da aquicultura no Brasil são o tema da nossa entrevista de hoje com o ministro da pasta, André de Paula. Obrigada mais uma vez. Bom dia, ministro. Eu que agradeço, Karine. É sempre um privilégio participar do Bom Dia Ministro e conversar com o Brasil. Ministro, Obrigado. Prazer é nosso. A gente que agradece. Quero já começar perguntando, ministro, sobre exportações. O Brasil está ganhando mercados, né, fora. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso. Karine, quando eu cheguei ao Ministério da Pesca e Aquicultura, eu procurei saber, de forma assim muito geral, quais eram as principais prioridades dos setores que atuam nessa área. E uma delas, sem dúvida nenhuma, é a questão das exportações, de fornecer o nosso pescado para novos mercados, com ênfase no mercado europeu e no mercado do Reino Unido. Primeiro porque são grandes mercados consumidores, mas também porque é deles que vem o selo sanitário de maior rigor. Portanto, é possível dizer que quem fornece para o Reino Unido, quem fornece para a Europa, para o mercado europeu, fornece para o mundo inteiro. Agora, a gente precisa destacar que no governo do presidente Lula, isso tem sido uma prioridade que tem sido liderada pelo ministro Carlos Fávaro. Todos os dias nós recebemos notícias muito positivas de novos mercados que as fontes de proteína nacional desbravam. Na pesca não é diferente. Eu poderia destacar mais recentemente 2 importantes mercados que foram abertos. Nós hoje atuamos em cerca de 90 mercados internacionais e mais recentemente nós tivemos aberto para o nosso pescado o mercado da Índia e o mercado de Singapura. É evidente que todos os nossos esforços são para voltar a fornecer ao mercado europeu e ao mercado do Reino Unido, coisa que nós não fazemos desde 2018. Nós estamos muito otimistas de que isso possa voltar a acontecer, porque existem tratativas que avançam muito positivamente, tanto a nível do Ministério da Agricultura, quanto a nível do Ministério da Pesca e Aquicultura. Nós estamos fazendo um esforço enorme, estamos na expectativa de receber aqui visita dos órgãos sanitários do continente europeu, e isso é fundamental para que a gente possa ter esse objetivo atendido e voltar a fornecer a um mercado tão importante como o europeu e o do Reino Unido. Quando a gente fala de exportação, ministro, a gente está falando de quê? O que a gente exporta? Veja, nós exportamos hoje cerca de 200 bilhões de dólares ao ano. Isso eu digo de forma geral, não é? O Brasil exporta 200 bilhões ao ano. O mercado brasileiro, os pescados brasileiros podem ser destacados, por exemplo, pela lagosta, pela nossa tilápia, pelo nosso camarão, que é exportado para os Estados Unidos, para alguns mercados que são alguns mercados importantes, e nós temos a perspectiva de que isso possa avançar. Nós temos um número muito significativo também de importações. Importamos, por exemplo, o salmão, que vem aqui do Chile, importamos o bacalhau, que vem de Portugal, da Noruega, que são já tradições, de alguma forma, do nosso consumidor, mas além de trabalhar muito para que a gente possa ampliar a nossa produção, nós queremos trabalhar também para que o nosso pescado possa ser cada vez mais valorizado pelos mercados internacionais. E aí não é tanto uma questão de quantidade, mas é uma questão de agregar valor às nossas exportações. Isso tem um rebate econômico muito importante no setor e é por isso que é uma prioridade clara do Ministério.
Sem dúvida. Ministro, vamos começar então a passear pelo país? Vamos sim. Então vamos, já está a postos lá o meu colega João Ricardo, da Rádio Agro FM, lá de Lucas do Rio Verde, que aliás é terra do ministro Fávaro, lá em Mato Grosso. Bom dia para você, João. Bom dia, Karine. Bom dia também ao ministro André. Ministro, com o início da Piracema aqui no estado de Mato Grosso, que ocorre então de 1º de outubro até o dia 31 de janeiro do próximo ano, os pescadores que precisam, que sobrevivem da pesca, exclusivamente da pesca aqui no nosso estado, eles terão desafios econômicos muito grandes. Então, quais as medidas que o Ministério da Pesca e Agricultura está implementando, então, para que dê apoio a esses trabalhadores durante o defeso da Piracema e garantir, então, as necessidades básicas dos nossos pescadores aqui do estado de Mato Grosso? Primeiro, destacar a própria importância do Seguro Defeso, que é um programa muito nosso, brasileiro. Eu me lembro que o ano passado nós tivemos um encontro internacional aqui, promovido inclusive pela FAO, que aponta esse programa como um programa que deve ser replicado pelo mundo inteiro e para se valer inclusive desse exemplo, né? O programa do Seguro Defeso, ele tem como objetivo exatamente preservar as espécies. Nesse período da Piracema, nesse período do defeso, em que o nosso pescador ele está proibido de exercer a sua atividade em função desta preocupação ambiental, o governo socorre os pescadores com o auxílio defeso, que é algo que equivale a um salário mínimo e que é pago exatamente nesse período. Além, evidentemente, de todo o apoio da nossa equipe, das nossas superintendências, no sentido de fazer com que durante esse período o pescador possa ter mitigada os efeitos que são produzidos pelo fato dele não poder exercer sua profissão. Mas eu diria que, sem dúvida nenhuma, a política pública mais importante que socorre o pescador nesse período é o Seguro Defeso. E de Lucas do Rio Verde, a gente vai à Rádio Nacional com o nosso mestre Walter Lima, e com ele a gente entra lá no Revista Brasil e fala também com Rádio Nacional da Amazônia, Alto Solimões, Brasília, Rio de Janeiro. Bom dia para você, Walter. Seu microfone está fechado, Walter. Vamos tentar de novo? Ok, agora sim? Agora okay, sim. Vamos lá. Muito bom dia, Karine. Muito bom dia também ao ministro André de Paula. Bem, ministro, qual será a dinâmica do programa Povos da Pesca Artesanal, destinado aos pescadores indígenas, negros e quilombolas, aos quais essa sabedoria popular, em vez de dar o peixe, ensine a pescar? Evidentemente não se encaixa, pois na realidade são mestres na arte da pescaria. Sendo assim, quais as políticas públicas que o referido programa traz para esse segmento da nossa população, ministro? Bom dia para o senhor. Bom dia, Walter. Obrigado pela sua pergunta. Ela me dá a oportunidade de falar um pouquinho sobre a pesca artesanal. E eu queria começar destacando que quando o presidente Lula recria o Ministério da Pesca e Aquicultura, ele não faz apenas, não contribui apenas com, vamos dizer assim, a prioridade sinalizando a prioridade que o governo dá a esse setor. Ele cria, resgatando um compromisso histórico, pela primeira vez, uma Secretaria Nacional apenas para cuidar das questões relativas à pesca artesanal. Então, nós hoje temos uma Secretaria Nacional de Pesca Artesanal, nós reestabelecemos por completo todos os mecanismos de participação social do Ministério, o que de alguma forma vem ao encontro também de uma reivindicação histórica do Ministério, que era feita em relação ao Ministério. Nós temos hoje aqui instalado, depois de muito tempo sem funcionar, o nosso Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura, o CONAP, e ele é muito importante porque ele assegura a participação de todos os setores naquele que é o maior órgão de assessoramento do ministro da Pesca e Aquicultura na elaboração das políticas públicas que são elaboradas para o setor. E, de forma especial, a Secretaria Nacional da Pesca Artesanal poderia acentuar duas questões. A primeira delas, você
fez exatamente a pergunta, que é o lançamento desse programa Povos da Pesca Artesanal, que é fruto de um decreto do presidente Lula que foi assinado no Palácio do Planalto, numa solenidade muito concorrida, com a presença de mais de 1.000 pescadores e que foi muito celebrada, foi feita lá no Palácio do Planalto, e esse programa inclui um conjunto de ações que são feitos para apoiar o pescador, a pescadora, programas como a retomada da extensão pesqueira, o apoio que a gente pode dar, aquilo que você falou, são os saberes das águas que são passados geração após geração. Nós temos um programa que diz respeito à nossa cadeia produtiva, e para isso você tem convênios para compra de equipamentos para pesca artesanal. Você tem um programa que foi lançado recentemente no estado do Piauí, que é o Bolsa Jovem Cientista da Pesca Artesanal, o PIBIC Júnior. São bolsas que são oferecidas a jovens que são oriundos das comunidades pesqueiras e que procuram incentivá-los. Você tem um programa que hoje funciona em Pernambuco, que começa a ser replicado para o Brasil inteiro, que é o programa Restaurante Universitário, que compra do pescador artesanal o peixe que é fornecido nos restaurantes universitários e que tem como contrapartida a assistência técnica que é dada por professores às colônias de pesca. Então é um programa muito importante, tanto porque estimula o consumo, inclui no cardápio do dia a dia dos universitários o peixe que é pescado pela pesca artesanal, quanto porque auxilia, informa, apoia o pescador artesanal. E eu destacaria ainda também o programa que diz respeito à saúde, que é uma parceria com a Fiocruz, que visa capacitar os agentes de saúde para atuarem nas comunidades pesqueiras. É importante também dizer, no momento em que a gente conclui mais um ano aí do problema que tivemos com o petróleo, os investimentos que nós estamos fazendo para evitar que problemas como aquele que aconteceu, sobretudo no litoral do Nordeste, possam não voltem a ocorrer, e que encontrem as comunidades muito mais preparadas para enfrentar problemas como aquele que enfrentou. São um conjunto de programas que interagem e que apoiam as comunidades pesqueiras tradicionais do nosso país. Ministro, quero aproveitar e pegar uma caroninha aí na pergunta do Walter Lima. A gente tem no Brasil aí mais de 1 milhão de pescadores artesanais, né? E especialmente na região norte do país. Eu queria que o senhor explicasse qual é a diferença, o que é a pesca artesanal. Bom, a pesca artesanal é aquela pesca que o cidadão faz para sobreviver. É o pescador que você tem num número muito expressivo, por exemplo, na região norte, como foi colocado lá pelo Amazonas, e também na região nordeste. A pesca artesanal é uma pesca que normalmente é exercida por pessoas que já receberam esses ensinamentos e essa vamos dizer assim, vocação que vinda dos seus pais, é uma tradição. Então, a pesca artesanal é o pescador que precisa do apoio para exercer a sua atividade, porque tira da sua atividade a sobrevivência da sua família. E movimenta a economia ali daquela região, né, sem ministro? Dúvida. Maravilha! Então, nós saímos lá com o Walter Lima, lá da Amazônia, Alto Solimões e Brasília, e vamos direto para a Rádio Pérola, lá no Guarujá, lá em São Paulo. Quem está com a gente hoje é o Marcelo Castilho. Oi, Marcelo, bem-vindo, bom dia para você. Seu microfone está fechado. Vamos lá. Agora sim. Bom dia, Karine, bom dia ao ministro André de Paula, e obrigado pelo convite. E eu gostaria de, nessa entrevista com o ministro, saber de projetos de inclusão social para os pescadores, né, que necessitam dessa atividade. Parece que há um projeto do governo federal, a Aquaponia, que foi inclusive lançado no sertão de Pernambuco, que pode aí gerar muita renda, pode mudar a vida de famílias. Eu gostaria que o ministro explicasse um pouco desse projeto e se esse projeto ou outros que estão sendo estudados podem ser lançados futuramente pelo Ministério. Bom dia, Marcelo. Marcelo, já na pergunta anterior, quando eu discorri sobre programas que se incluem no programa da Povos da Pesca Artesanal, você já pode apontar uma forte preocupação com a inclusão dos pequenos pescadores, com essa questão social. Você cita aí o projeto
aquaponia, que é tocado pela Secretaria Nacional da Aquicultura. E, de fato, ele avança muito bem. E programas como esse são tocados até de forma transversal entre as 4... O Ministério tem 4 secretarias nacionais. A Secretaria Nacional da Pesca Artesanal, a Secretaria Nacional da Aquicultura, a Secretaria Nacional da Pesca Industrial e a Secretaria Nacional de Monitoramento e Pesquisa. Essas secretarias, em conjunto, têm programas que atuam no sentido de incluir e de gerar alternativas importantes para os pequenos pescadores, os pequenos aquicultores, sobretudo em regiões como é a região do sertão do nosso estado, da região nordeste, uma região árida, onde eu gostaria de destacar o avanço que nós temos tido, por exemplo, na carcinicultura no sertão do Ceará. Tem um conjunto de ações que apoiam essa atividade e ela hoje é uma atividade muito importante. Milhares e milhares de pessoas sobrevivem dessa atividade. Então, nós temos a expectativa de, no decorrer dos próximos meses, do próximo ano, lançar programas que venham ao encontro dessa preocupação central que é prioridade do governo. Bom dia, ministro. Recebe hoje o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. Ministro, queria falar um pouquinho sobre as questões climáticas, né? Hoje a gente é um problema para várias pastas, né? Várias pastas enfrentam aí questões, né? E eu acredito que as soluções também são tomadas em conjunto aí por várias pastas. Não é mais só um problema a ser enfrentado pela ministra Marina Silva, sim, né? E queria saber em que medida as mudanças climáticas têm afetado esse setor. A gente agora está em plena seca, né, no Amazonas. Queria que o senhor falasse um pouquinho em como o Ministério está, o que o Ministério está fazendo para poder mitigar esses problemas. Karine, de fato, essa é uma questão que preocupa o governo como um todo, que é tratado de forma transversal. Muito recentemente, lá no Recife, eu tive a oportunidade de participar do lançamento do Plano Clima, ao lado da ministra Marina, ao lado do ministro Márcio Macedo. Eu diria que isso atinge a todos os setores da economia, mas de forma muito especial atinge a pesca, o pescador que está lá na ponta, que normalmente sofre muito com isso. Se você me perguntar, quando o presidente Lula me fez o convite, que me honrou com a confiança de liderar essa pasta, eu diria que aquilo que eu não esperava era que nós tivéssemos com a frequência tão grande episódios muito duros, dramáticos mesmo, que atingem as comunidades pesqueiras de forma brutal. E aí eu posso mencionar, né? Me lembro que desde que cheguei no Ministério da Pesca, a gente enfrentou seca no Rio Grande do Sul, no final do ano cheia no Rio Grande do Sul, esse ano novamente cheia no Rio Grande do Sul. No ano passado nós tivemos seca no norte, voltamos a ter agora. Nós tivemos um problema no Pantanal. Então essa questão climática, ela é uma questão presente em todas as preocupações, tanto do Ministério da Pesca e Aquicultura, quanto do governo como um todo. Isso é um dado da realidade, isso se incorporou ao nosso dia a dia. E eu tenho sempre colocado para a minha equipe que nós temos que estar preparados para não tratar isso mais como uma emergência, como algo que não se pode esperar. Nós temos que ter agilidade e celeridade no socorro das comunidades num primeiro momento, porque normalmente esse tipo de episódio ele exige um planejamento com ações que são imediatas, que vão do socorro mesmo, da bolsa, da parte assistencial, da parte assistencial, não é? Que vai ao auxílio, enfim, mas ele também tem a recuperação do setor, o reaparelhamento, não é? Possibilitar o pescador ele voltar a ter a sua rede, o seu material de pesca e também acesso a crédito, enfim, um conjunto de políticas públicas que socorre essas comunidades. Mas esse é um dado da realidade hoje. Nesse encontro que nós participamos, eu, a ministra Marina e o ministro Márcio, uma coisa que me chamou a atenção é que depois de ouvir as autoridades que lá estavam presentes, os setores, as ONGs, os órgãos oficiais, os representantes de colônia e tal, eles tiveram a oportunidade de falar. E dos 10
que falaram, que tiveram falando lá, 6 desses representantes vinham da pesca. Então, isso dá contas de como essa questão climática atinge de forma brutal, central, frontal ao pescador e à pescadora. E nós estamos trabalhando muito para estar ao lado dessas comunidades. Você falou aí, é preciso dizer, nós estamos enfrentando, e a perspectiva é de que isso ainda possa ser ampliado, já a seca na região norte. E nós já estamos internamente no Ministério preparando todas as ações que serão seguramente lançadas pelo governo em socorro dessas comunidades, a exemplo do que aconteceu o ano passado. Já se configura com nitidez o estado de calamidade, o estado de emergência, já é necessário um apoio mais significativo a essas comunidades e nós estamos prontos para, no conjunto das medidas que o governo vai anunciar de forma transversal em vários ministérios, porque aí você tem saúde, você tem assistência social, você tem os próprios transportes, porque ali na região norte você sabe que os rios são o caminho do transporte, né? Então, muitos desses rios passam a não ser... É impossível navegar. Eles passam a não ser navegáveis. Então, na realidade, é um conjunto de ações que precisam ser desenvolvidas pelo governo, como foi feito no ano passado. Eu me lembro, na época, o presidente Lula se recuperava daquela cirurgia que ele se submeteu e estava no exercício da presidência o vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu e mais 10 companheiros de ministério estivemos com o vice-presidente lá e anunciamos um conjunto de ações do governo em socorro àquelas comunidades. Imagino que isso muito em breve vai acontecer e o Ministério da Pesca e Aquicultura já está trabalhando no sentido de, na hora em que isso for anunciado, toda a nossa parte já estará resolvida. O senhor trouxe um dado interessante que não é mais um problema emergencial, né? E nesse sentido, eu acredito que as próprias comunidades têm que se adaptar, né, ministro, a um novo tipo de pesca, né? Porque talvez seja até um caminho sem volta, um caminho de muito longo prazo, né? Para a gente ter a situação que nós tínhamos antes desses efeitos das mudanças climáticas serem tão fortes, né? Então, acredito que até essa questão de qualificação, né, de preparação, de alertas, né, tudo isso, né, ministro, eu acho que agora se torna mais fundamental ainda. É isso, Karine, a partir da constatação de que isso não pode ser mais enxergado como algo episódico e que não possa ser previsível, a partir dessa constatação, tanto do ponto de vista das ações emergenciais de socorro, que precisam ser mais céleres e acontecer de forma mais rápida, quanto também da lógica da atividade econômica, das mudanças que isso causa nas comunidades, como você está colocando com clareza. Acho que você tem toda a razão. É isso. Bom dia, ministro. Recebe hoje o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. E a nossa rede nacional de rádio agora é Rádio Gov. Se você ainda não visitou a nossa página, não conhece o nosso conteúdo, vá lá, radiogov.ebc.com.br. Ministro, nós vamos então agora a São Luís do Maranhão. Vamos lá para a Rádio Mais 99,9 FM com Franklin Dione. Oi, Franklin, bom dia para você. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Quero parabenizar também esse programa maravilhoso, que é a oportunidade de conhecermos mais sobre os projetos para o nosso país. Cumprimentar também todos os amigos da imprensa. Ministro André de Paula, um ótimo dia para você. E parabenizar também pelo esse importante projeto, né, no norte e nordeste do Maranhão. Falar um pouquinho sobre a situação do nosso querido Maranhão, que esse projeto também vai beneficiar populações quilombolas. A gente sabe que o Maranhão é o segundo estado do Brasil na população quilombola. São praticamente quase 300 mil pessoas que se declararam quilombolas em mais de 30 municípios maranhenses. Esse projeto visa beneficiar também essas pessoas. Como é que vai ficar definido, decidido esse projeto aqui para essas pessoas quilombolas, especificamente no Maranhão?
Veja, como você disse, o projeto tem como objetivo atuar junto a comunidades tradicionais, aonde se inclui os quilombolas. O Maranhão tem uma característica, aliás, bom dia, Franklin, perdão, nem falei seu nome, fui descortês involuntariamente. O Maranhão tem um destaque muito grande pelo volume de pescadores artesanais que nós temos no estado. E nós temos muitos desafios. Sem dúvida nenhuma, o programa Povos da Pesca Artesanal vem ao encontro dessas dificuldades. Ele tem ações que podem ajudar a mitigar essas dificuldades, que podem apoiar de forma distinta. Eu aqui mencionei pelo menos 6 desses programas que vão atuar nessas comunidades tradicionais e que apoiam desde o jovem, com bolsa, até a saúde da pescadora, passando por convênios com a universidade que capacitam, e a ênfase nas comunidades quilombolas é também uma das prioridades do programa. Então, é um programa que hoje já prevê só esse ano, entre o ano passado e esse, um investimento de 40 milhões de reais. É um programa permanente que vai ampliando a sua capacidade de ação a cada momento, e eu tenho certeza absoluta que, além de ser um programa pioneiro, inusitado, uma coisa que nunca foi vista na história da pesca artesanal do Brasil, é um programa que tem esse foco. As comunidades tradicionais, os quilombolas, não é? Enfim, nós vamos ajudar a atuar muito juntos aí as comunidades quilombolas do Maranhão. E do Maranhão a gente vai para Bahia, a gente vai para a Rádio Cidade FM. Quem está lá com a gente, lá direto de Luiz Eduardo Magalhães, é o Fábio Souza. Oi, Fábio, bem-vindo, bom dia para você. Oi, Karine, bom dia para você, bom dia ao ministro André de Paula e um abraço especial aos amigos aí, jornalistas que estão em todo o Brasil. Eu sou o Fábio Souza, estamos aqui nos estúdios da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, que é considerada a capital do agronegócio na Bahia e uma das mais importantes no setor. Ministro, a pergunta é a seguinte: a região oeste da Bahia, especialmente nas cidades de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, vem se destacando muito como a segunda maior produtora de peixe do estado. Inclusive, Barreiras sozinha conta com mais de 120 produtores aí, portanto, e a piscicultura já é considerada uma atividade importante dentro do agronegócio local. Diante desse cenário, ministro, como o programa Povos da Pesca Artesanal, que visa fortalecer comunidades tradicionais de pescadores e pescadoras, pode contribuir para o desenvolvimento e também a sustentabilidade da piscicultura na região, considerando também a integração com as políticas voltadas para o agronegócio? Recebo um abraço aqui de toda a comunidade de Luiz Eduardo Magalhães, esse povo luiz eduardense, ministro. Bom dia, Fábio. Obrigado por sua pergunta. De fato, a piscicultura aí na região cresce de forma muito importante e o potencial de crescimento é ainda maior. Eu sou muito otimista em relação ao futuro dessa atividade aí. Além do apoio que já foi destacado aqui, desses programas que se incluem no programa da Povos da Pesca Artesanal, eu queria destacar também a ação importante que desenvolve a Secretaria Nacional de Aquicultura no sentido de priorizar ações importantes para a nossa piscicultura. Eu poderia destacar, por exemplo, no ano passado, o Ministério da Pesca e Aquicultura lançou, a Secretaria Nacional de Aquicultura lançou um programa muito premiado e muito reconhecido que se chama Multiplicadores Aquícolas. Esse programa pretende, de forma semipresencial, trazer para o aquicultor que está lá na ponta, para o piscicultor, aquilo que ele precisa, uma espécie de extensão rural, o apoio técnico, a orientação que ele precisa para ampliar a sua atividade econômica. Então, nós temos um conjunto de ações que são desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Aquicultura em apoio à nossa piscicultura, e aí, no caso da região da Bahia, é algo que tem hoje merecido muito destaque, que tem crescido muito e que tem, através da Bahia Pesca, através da nossa superintendência estadual aí na Bahia, nós temos trabalhado muito juntos para apoiar todas as atividades da piscicultura do estado da Bahia. E da Bahia, ministro, nós vamos ao seu estado, vamos a Pernambuco, vamos à Rádio Grande Rio FM. Quem está lá com a gente é o meu colega Daniel Campos. Oi, Daniel, bem-vindo.
Seu microfone está fechado. E agora? Agora estamos. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia a todos os colegas aí da imprensa. Um prazer estar aqui. Estamos em Petrolina, exatamente às margens do Rio São Francisco, com toda a sua exuberância, apesar de muito castigado pela poluição, pelo desmatamento. Houve uma reunião, ministro, bom dia para o senhor, na Bahia, reunindo pescadores, reunindo colônias de pescadores, associações, o Ministério Público, o Comitê da Bacia Hidrográfica aqui do Médio São Francisco. E lá nesse encontro, o tema levado para essa congregação de preocupações dos pescadores com o rio foi: nas águas do São Francisco pescamos vida e dignidade. Mas o que repercutiu muito nessa reunião foi a constatação levada também pelos pescadores de que o peixe sumiu e que o pescador estava indo no mesmo caminho. Nós estamos agora com o Ministério da Pesca, da Aquicultura, e a pergunta sem muito ufanismo, apesar de que aqui na beira do Rio São Francisco nós nos acostumamos a virar carranca para defendê-lo. Mas a pergunta seria, ministro, o que é que muda com esse ministério colocado aí no governo e dessa constatação levada pelos pescadores no encontro lá em Salvador, lá na Bahia, de que o peixe sumiu, que os pescadores estão indo no mesmo caminho? Qual é a realidade das políticas públicas do governo atual para essa situação? Bom dia, Daniel. Veja, eu tive até a oportunidade, Daniel, de participar lá em Floresta de uma dessas reuniões, que o movimento é exatamente como você disse, vou virar carranca na defesa do São Francisco. E a preocupação central é a preocupação com o meio ambiente, é a preocupação com a preservação das espécies, é a preocupação com as condições que hoje o pescador da região do São Francisco tem, que são preocupantes de fato. Eu diria que quando o presidente Lula recria o Ministério da Pesca, ele dá voz ao pescador. Ele empodera o pescador. Ele cria um ministério que tem uma interlocução direta com o presidente da República para trazer questões importantes como essa que você suscita aqui. Eu conheço muito essa realidade, não é? Ela é muito preocupante. Eu devo estar aí em breve. Nós vamos anunciar aí umas parcerias com a Codevasf. Nós vamos assinar contratos de cessão de águas da União aí ao longo do Rio São Francisco. E nós estamos com a equipe de técnicos do Ministério da Pesca e Aquicultura participando, inclusive, desses grupos, dessas reuniões, desses movimentos que visam enfrentar os problemas que estão sendo que estão atingindo claramente o Rio São Francisco, que é tão importante para a economia do Nordeste, que é tão importante para o nosso estado, que tem tanta tradição, que nos enche de orgulho. Então, eu diria que o Ministério da Pesca chega para apoiar, para defender, para estar ao lado, para se somar nesse esforço de construir melhores dias para o Rio São Francisco, para o pescador que sobrevive da atividade que exerce no Rio São Francisco, para o piscicultor que atua no Rio São Francisco. Enfim, nós estamos muito atentos a essa questão. Esse negócio que o Daniel trouxe, ministro, de virar a carranca, quem tem raízes no Nordeste conhece bem as carrancas, né? Nas feiras populares, né? Tem sempre as carrancas lá vendendo, grandes, pequenas, que aquele geralmente é talhado na madeira, né? Com cara de monstro, exatamente, né? Então vamos explicar para quem não sabe, né? O que é virar a carranca? Virar a carranca é fazer aquela cara feia, é ir pra briga, é comprar essa briga. Então, é ir pra cima. É ir pra cima, é não se conformar com isso, é entender que isso é grave, que tem que ser enfrentado de frente e que só pode ser enfrentado se a gente construir uma compreensão da importância que o rio tem, como ele precisa ser preservado. Ele não pode ser uma fonte de dejetos que são jogados ao longo, né, do rio. Enfim, esse é um movimento muito bacana, porque ele envolve não só o governo a nível federal, estadual, os governos municipais. Nesse dia de Floresta, a Prefeitura de Floresta estava patrocinando o evento, mas também a sociedade civil. Então, eu acredito muito nessas soluções que partem de mudar a cultura, que partem de envolver as pessoas, de discutir com elas, de dar nitidez à gravidade desse problema, a como isso pode, se não for enfrentado, mudar a realidade de uma atividade que é secular.
Imagino que o senhor está lá virando a carranca todos os dias. Já virei. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. Quando o Daniel traz essa coisa, né, que o peixe está sumindo e os pescadores também, a gente está falando aqui, né, já falamos sobre vários desafios do Ministério. Como é que prende as pessoas? Porque as pessoas até em pequenos negócios têm essa tendência, não está dando certo, vai embora, né? No caso da pesca, tem toda uma questão tradicional, histórica, não é tão fácil assim simplesmente largar, né? Mas como convencer esses pescadores a continuar, ministro? É difícil, né? Eu acho que não há nenhum caminho que não seja o de viabilizar economicamente a atividade. Por mais que a pessoa se realize no que faz, por mais que isso tenha chegado dos seus pais, dos seus avós, se você dali não consegue sustentar a sua família, não consegue ter o retorno que você precisa para sobreviver, você não vai ficar naquela atividade. Então, programas que apoiam crédito, incentivos, enfim, todos os programas que possam corrigir. Quando você, por exemplo, coloca que você tem hoje algumas áreas em que você tem percebido um volume muito menor de peixe, então é preciso entrar, atuar para corrigir esse rumo. Então, são políticas públicas que precisam ser pensadas para que a gente possa fazer aquela pesca que é a pesca que o Ministério da Pesca defende, a pesca sustentável, é a pesca que tem respeito pela natureza. Eu digo que ninguém defende com maior ênfase a natureza, as espécies na pesca do que o pescador, porque é dali que ele sobrevive. Então, acho que é muito importante que a gente possa ter a capacidade de formular políticas que possam apoiar a atividade econômica da pesca. Maravilha! E aí agora, ministro, a gente vai a Belém do Pará, estado muito forte. O Pará é um estado muito forte na pesca e vamos a Belém. Então, na Rádio Cultura, quem está lá com a gente é o Marcelo Alencar. Oi, Marcelo, bom dia. Bom dia para você, bom dia para o ministro André, bom dia para os colegas e ouvintes que estão acompanhando essa transmissão. Aqui, quem fala é o Marcelo Alencar, coordenador de jornalismo da Rádio Cultura FM de Belém do Pará, cidade onde vai ser realizada a COP30. Gostaríamos de abordar sobre como funcionam as parcerias com outros ministérios, como o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para garantir realmente a assistência aos pescadores, principalmente na região norte do Brasil, né, que tem como pilar a pesca enquanto atividade econômica. Quais essas atividades que serão desenvolvidas e principalmente para garantir aí esse pilar para os pescadores aqui na região norte do Brasil? Marcelo, bom dia. Sua pergunta é muito importante. Marcelo, não apenas com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, mas com vários ministérios, nós temos ações que visam fortalecer o setor. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que vem com a recriação do Ministério da Pesca e Aquicultura, essa possibilidade de abrir uma interlocução direta com os outros ministérios. E eu, por exemplo, quero dar um exemplo aí bem importante para o seu estado, Marcelo. Nós temos um volume muito grande de pescadores artesanais aí e nós já encontramos e ainda temos uma dificuldade enorme de fazer a análise das solicitações de registro geral do pescador. Quando nós chegamos ao Ministério, num primeiro momento, nós tínhamos cerca de 220 mil solicitações por ser analisadas sem que isso ocorresse. E nós não teríamos individualmente, o Ministério, a nossa capacidade de trabalho, capacidade de atender a essa demanda. E essa era uma reclamação e segue ainda sendo uma reclamação geral. O que é que nós fizemos para mitigar esse problema? Com a decisão, a determinação do presidente Lula, envolvemos o Ministério da Previdência Social e, sobretudo, o Ministério do Trabalho, que tem técnicos muito qualificados na análise dessas solicitações. Nós criamos uma força-tarefa com cerca de 65 técnicos dos 3 ministérios, mas, sobretudo, do Ministério do Trabalho. E, ao longo de 45 dias, nós tivemos a oportunidade de analisar 180 mil dessas solicitações. 180 mil foram deferidas e as demais não foram deferidas. Nós analisamos
todas essas solicitações. Nós não faríamos isso nem de longe se não tivéssemos o suporte desses dois ministérios. Neste momento, nós estamos trabalhando mais uma vez por uma força-tarefa, porque nós já temos acumulada um número muito significativo de solicitações, inclusive aí no estado do Pará, onde nós fomos, inclusive, provocados pela Justiça no sentido que rapidamente promova essas análises. Então, nós estamos trabalhando de forma transversal, envolvendo muitos ministérios para que nós possamos estar lá na ponta assistindo ao pescador. Ações emergenciais em episódios como o que chega agora, o da seca aí na região Nordeste, se iniciam normalmente com cestas básicas, que são programas que são tocados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, pela CONAB, pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. Então, políticas públicas, normalmente dentro de um governo, são tocadas de forma transversais. Vale destacar, por exemplo, que quando eu falei aqui no início da nossa entrevista em voltar a fornecer, por exemplo, para o mercado europeu, o nosso pescado para o mercado europeu e para o Reino Unido, há uma ação muito importante do Ministério da Agricultura, sobretudo da Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária, que é quem cuida da sanidade e que está ao nosso lado quando nós estamos trabalhando para fazer essa conquista. Então, essas ações que são feitas entre ministérios, elas visam atender lá na ponta o pescador, a pescadora, o nosso aquicultor, a nossa aquicultora, a nossa indústria da pesca. Enfim, o Ministério da Pesca passa a poder coordenar ações transversais dentro do governo que atendem a questões como a que você suscitou. Isso me fez lembrar, a primeira vez que o senhor esteve aqui, que falávamos exatamente dessa parceria entre o senhor e o ministro Wellington Dias, que o seguro-defeso não ia invalidar o Bolsa Família, não é isso? Eu acho que valia a pena fazer aqui 3 ou 4 lembranças. Você traz uma muito importante. Foi uma grande conquista da pesca artesanal. Todas as vezes que o pescador recebia o seguro-defeso, ele deixava de receber o Bolsa Família, e para retornar a receber depois do período do defeso, ele tinha muitas dificuldades e sofria muitos prejuízos. Então, numa das medidas provisórias que o presidente encaminhou ao Congresso Nacional, nós, em definitivo, resolvemos essa questão, porque hoje seguro-defeso e Bolsa Família não são excludentes, são programas que atuam juntos. Eu gostaria de destacar, por exemplo, a volta do pescado à cesta básica, ou seja, imposto zero sobre ele. Eu gostaria de destacar, só para a gente não perder essa oportunidade, no campo da aquicultura, quando eu conversei com o setor da aquicultura no início dessa caminhada, foi apontado com muita nitidez que a prioridade deles era ter a isonomia tributária em relação à ração dos peixes. Os peixes, diferentemente de suínos e de aves, tinham uma incidência de PIS e COFINS que tirava a competitividade do pescado. Nós conseguimos, no âmbito da reforma tributária, com o apoio do Congresso Nacional, com a determinação do presidente Lula, nós conseguimos essa grande vitória. Pescados agora, ração, que a ração tem uma importância muito grande, porque ela representa cerca de 65% a 70% do custo da produção. Então, você imagina o impacto de uma ação como essa. E essa, sem dúvida, é uma grande conquista que ocorreu e que está sendo regulamentada. Então, até o final do ano, nós vamos ter a sonhada isonomia tributária entre peixes, suínos e aves. É uma conquista, sem dúvida. Então, já dá para celebrar alguns avanços muito importantes que ocorreram desde a recriação do Ministério da Pesca e Aquicultura. Sem dúvida, ministro. Ótimas lembranças, e a gente vai fechar essa primeira rodada de perguntas com a Rádio Planalto News. Vamos a Passo Fundo. Quem está lá é o meu colega Christian Queiroz. Oi, Christian, bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, ministro. Bom dia aos colegas. Bom, ministro, como todos sabem, né, o estado do Rio Grande do Sul passou aí por uma grande enchente nos últimos meses. Ainda estamos nos reconstruindo de tudo isso, e muitos pescadores também acabaram sendo afetados, né? Como é que o Ministério da Pesca auxilia nessa reconstrução e também no auxílio para esses pescadores? E já aproveitando aqui, Passo Fundo é a região norte do estado, nós somos cercados de rios, barragens, enfim, e a pesca esportiva ela tem crescido muito nessa região, sido feitos investimentos
nesse segmento. A gente sabe que em outros países isso já é um esporte muito mais difundido que no Brasil. Como que o Ministério da Pesca também olha para essa questão da pesca esportiva? Bom, eu vou do fim para o começo, Christian. Obrigado por tua pergunta. Primeiro, minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. O Brasil todo tá junto, tá unido aí nessa retomada que o Rio Grande do Sul está fazendo com muita luta. Então, primeiro, vindo da sua segunda para a primeira pergunta, destacar que essa questão é tratada no nosso Ministério pela Secretaria Nacional de Pesca Industrial, e hoje nós estamos debatendo, construindo juntos o primeiro Plano Nacional do Desenvolvimento Sustentável da Pesca Amadora Esportiva. Isso tem trazido muito otimismo no setor, que tem contribuído, que está participando com contribuições, não é? E eu concordo com você, esse é um setor que cresce no mundo inteiro, esse é um setor que tem um potencial econômico grande, esse é um setor que chega normalmente ao lado do turismo, ele fortalece economicamente regiões importantes do nosso país, a exemplo aí do Rio Grande do Sul, e nós estamos tratando com um carinho muito especial nesse governo a questão da pesca esportiva. Deixa eu te falar sobre essa questão aí que o Rio Grande do Sul sofreu. Essa sua pergunta, ela me permite fazer aqui um pequeno retroagir um pouco para voltar ao final do ano passado, quando nós tivemos também enchentes no Rio Grande do Sul. E, na sequência, ao final desse período de enchentes, eu tive a oportunidade de ir ao Rio Grande do Sul. Isso foi logo depois de ser anunciado na região norte um auxílio emergencial para os pescadores atingidos pela seca. Então, havia uma demanda dos pescadores da Lagoa dos Patos, que teriam dificuldade, como estão tendo dificuldades, que foram agravadas com essa cheia, de retomar as suas atividades, de ter um auxílio emergencial como aquele. De imediato, a Secretaria Nacional da Pesca Artesanal, toda a sua equipe técnica, a Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul, preparou laudos técnicos que embasavam a possibilidade de trazer um auxílio, de estender um auxílio emergencial previsto por uma medida provisória que tramitava no Congresso Nacional, para socorrer algo em torno de 3.400 famílias das Lagoas dos Patos. Por infelicidade, aquilo era o final dos trabalhos do Legislativo. Ocorre que nós não conseguimos alterar a medida provisória e, apesar de trabalhar nesse sentido, nós não conseguimos fazer com que aquele auxílio chegasse aos pescadores da Lagoa dos Patos. Agora, nós fomos, mais uma vez, atingidos de forma brutal por essa intempérie climática que ocorreu no Rio Grande do Sul. Num primeiro momento, um esforço conjunto do governo do presidente Lula, que envolve quase todos os ministérios, se não todos os ministérios, não é? Foi inclusive criado um ministério para ser o interlocutor do presidente no Rio Grande do Sul, cuidar das políticas públicas, dessa interface entre o Rio Grande do Sul e todos os ministérios do governo do presidente Lula, que é um ministério extraordinário, que é ocupado pelo Paulo Pimenta, pelo ministro Pimenta. Então, nós estamos trabalhando muito e, num primeiro momento, as ações todas que foram anunciadas, elas vieram em socorro de todos os atingidos, até quase que indistintamente. Exemplo do auxílio que foi oferecido aos trabalhadores, do apoio que foi feito para moradias, não é? Agora, nós apresentamos na Casa Civil um programa que nos foi solicitado, que prevê ações que vão ser desenvolvidas a partir de agora, que vão desde do reaparelhamento dos pescadores, as linhas de crédito, ao apoio ao aquicultor, ao pescador industrial do Rio Grande do Sul. Então, estamos trabalhando muito, porque a partir de agora você tem alguns setores que começam a voltar à normalidade e outros seguirão tendo que enfrentar desafios. Sem dúvida nenhuma, um setor que enfrentará muitos desafios é aquele setor que é normalmente atingido de forma primeira. O pescador está lá na ponta, está lá na comunidade dele e normalmente ele tem a sua atividade inviabilizada
por um longo período de tempo e essa questão precisa ser vista com um carinho muito especial. Nós estamos trabalhando no âmbito do governo do presidente Lula para que o pescador do Rio Grande do Sul possa ter agora o apoio que precisa para retomar as suas atividades. O momento da cesta básica, o momento de socorrer para sobreviver está se concluindo e nós agora vamos ter um momento da retomada econômica da atividade e para isso nós temos um programa que está sendo discutido dentro do governo e que vai trazer um conjunto de ações que vão vir em socorro dos nossos pescadores. Chegou agora, a gente está conversando sobre pesca e aquicultura com o ministro da pasta, André de Paula, hoje aqui no Bom Dia, Ministro. Então, ministro, vamos voltar lá para Mato Grosso, lá para Lucas do Rio Verde, com a Rádio Agro. João Ricardo, vamos lá. Ok, novamente, muito obrigado. Ministro, está em vigor aqui no estado de Mato Grosso a lei número 12.907 de 2023, conhecida também como a Lei do Transporte Zero, que entrou em vigor, como eu disse, neste ano, que impõe restrições severas ao transporte, comércio e também o armazenamento de peixes nos rios estaduais aqui do nosso estado. A medida, ela combate a pesca predatória e também deve aumentar o estoque pesqueiro aqui em nosso estado. Ela deve impactar também na economia local. E de que maneira o Ministério deve agir para mitigar possíveis impactos negativos e também assegurar que a eficácia da lei seja preservada no seu decorrer aqui no estado de Mato Grosso? João Ricardo, começar dizendo que eu defendo a preservação das espécies. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui que isso interessa de forma direta ao nosso pescador. Ele sobrevive dessa atividade. O pescador não é inimigo do meio ambiente, não é inimigo da preservação das espécies. Nós tivemos uma posição muito clara. O governo do Mato Grosso encaminhou à Assembleia Legislativa em caráter até emergencial. As discussões foram, ao meu ver, como um ex-parlamentar que sou, foram feitas de forma assodada. Poderíamos ter aprofundado essas questões, encontrado caminhos, inclusive, para mitigar os efeitos dessa medida sobre os nossos pescadores. Isso não aconteceu. A situação lá na ponta entre os pescadores é dramática e essa questão foi judicializada. O estado do Mato Grosso entrou com esse projeto, aprovou esse projeto e houve um recurso aqui a Brasília e nós fomos chamados pela AGU a nos posicionar. E a nossa posição foi clara no sentido de entender que a pesca artesanal não é vilão nessa história, que nós não podemos deixar de levar em conta as tradições, nós não podemos deixar de levar em conta os profissionais que estão nessa atividade, né, que fazem essa atividade de forma legal, exercem a sua atividade de forma legal, tiram daí o sustento das suas famílias, fazem isso porque os seus pais, os seus avós já faziam. Você disse aí, e é verdade, a repercussão econômica nas comunidades onde você tem comunidades pesqueiras é enorme. Isso tem trazido uma série de transtornos. Eu continuo deixando muito clara a posição de apoio do governo do presidente Lula ao pescador e à pescadora, não é? Nós entendemos que essa questão deve ser discutida com mais profundidade. Ela é uma preocupação central num governo como você tem, no governo do presidente Lula, onde você tem um Ministério do Meio Ambiente que funciona, que tem uma líder desta causa no mundo inteiro, que é respeitada pela defesa intransigente que faz das questões ambientais. A ministra Marina veio ao socorro, em socorro dos pescadores. Ela também compreende que essa questão deve ser discutida e que essa preservação deve ser feita respeitando também as comunidades tradicionais. Essa é a nossa posição. Isso está sendo discutido a nível judicial, né? Essa discussão segue. Nós nos posicionamos, repito, desde o primeiro momento, em defesa do pescador e da pescadora artesanal. Dá tempo ainda para a Rádio Pérola, lá em Guarujá, São Paulo, Marcelo Castilho. O microfone está fechado. Agora sim, muito bem, Karine. Obrigado mais uma vez pelo espaço, obrigado ao ministro e obrigado também aos colegas que participam aqui desse espaço do programa de hoje. E a minha pergunta, ministro, fala sobre essa questão
de programas desenvolvidos pelo governo em parceria com universidades. Estou vendo aqui o curso Multiplicadores Aquícolas, ali na região do Nordeste, ali no Rio Grande do Norte, e eu queria saber do ministro que programas como esse, como as universidades podem desenvolver o setor da pesca, da aquicultura em todo o Brasil, qual é a ótica do governo de incentivar ainda mais o ingresso das universidades para promover novos desenvolvimentos no setor. Marcelo, só para deixar claro, o programa Multiplicadores Aquícolas é uma iniciativa, é uma parceria, como você percebeu, entre o Ministério da Pesca, a Secretaria Nacional de Aquicultura, a Universidade aqui de Brasília, a UNB, e a Universidade Federal lá do Rio Grande do Norte. E esse é um programa que se aplica e que beneficia o país como um todo. Esse é um programa hoje que, para você ter uma ideia, já começa a ser inclusive traduzido para o espanhol, porque a FAO, que é um dos parceiros desse programa, quer disponibilizar o programa também para outros países. Então, esse é um programa que vem em socorro dos pequenos aquicultores, daqueles que precisam de orientações para tocar o seu negócio, para tocar a sua produção, e tem feito muito sucesso. Eu acredito muito nessas parcerias com as universidades, porque elas vão desde a capacitação, desde o preparo, né, dos nossos pescadores, até programas como esse de bolsa para jovens, passando pelo programa que a gente tem feito para incluir no cardápio dos restaurantes universitários o peixe que vem da pesca artesanal. Essas parcerias, elas são muito importantes, porque uma das grandes carências que nós temos é, sem dúvida nenhuma, isso você percebe na aquicultura, percebe na pesca artesanal, percebe em todos os setores, é a capacitação, é a extensão rural, é a informação, é a orientação para que você erre menos, para que você tenha mais sucesso, maior retorno. Então, este programa, ele é um programa que tem muito êxito e que já nos trouxe, inclusive, prêmios pelo programa, e que vai ser espelho para outros programas que nós já estamos desenvolvendo. Eu queria destacar, já que a gente está falando com a Rádio Guarujá, eu queria destacar que na próxima semana nós vamos inaugurar, no dia 2 de setembro, a Semana do Pescado. Esse é um momento de divulgar a importância de consumir mais o nosso pescado. E isso vai acontecer numa visita que eu farei à CEAGESP em São Paulo, num primeiro momento para a meia-noite, receber lá o pescado chegando para aquela central de abastecimento, e um conjunto de atividades que vão ocorrer ao longo do país, inclusive aqui em Brasília, como, por exemplo, a iluminação da torre de televisão. São atividades que ao longo de uma semana chamarão a atenção da importância de ampliar o consumo do peixe. E é esse um dos programas mais importantes do Ministério da Pesca. Eu vou estar em São Paulo, vou à Assembleia Legislativa de São Paulo, também conversar com a comissão que foi formada lá, e nós vamos ter a inauguração da Semana do Pescado aí em São Paulo. Quer dizer que teremos peixinho mais barato a partir do dia 2. Geralmente tem umas campanhas, né, ministro? Tem umas, que promovem. Como é que você chama? Umas promoções, né? Promoções. Muito bem, ministro, quero agradecer muito sua presença aqui, quero deixá-lo à vontade para fazer suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer por esse espaço, por essa oportunidade de conversar com o Brasil. Eu gosto muito de dizer, Karine, que o mapa da pesca não é igual ao mapa do Brasil. Então, você tem estados que você tem realidades bastante distintas. Você teve a oportunidade de conversar com o Amazonas, com o Pará, você teve a oportunidade de ver a realidade do Nordeste, você teve a oportunidade de ver a questão lá no Rio Grande do Sul. Então, você de alguma forma perpassa problemas do país inteiro. Eu quero apenas dizer que estou absolutamente convencido de que o presidente Lula acertou quando recriou o Ministério da Pesca e Aquicultura. Primeiro, ele encerrou uma questão que é muito grave no setor, que é a instabilidade institucional. Nós já fomos secretaria ligados ao presidente, ao Ministério de Indústria e Comércio, ao Ministério da Agricultura, e isso gera uma dificuldade nas informações do setor, isso gera uma dificuldade na compreensão da atividade, e isso tudo é muito mitigado com a criação do Ministério da Pesca e Aquicultura. Nós estamos lá para servir, nós somos advogados do pescador, do aquicultor, e nós vamos trabalhar muito para que essa estrutura que foi recriada, ela se consolide, ela se faça absolutamente necessária. Isso só acontece com resultados. Nós estamos trabalhando por resultados,
resultados. Os resultados estão chegando, nós estamos otimistas e o pescador saiba que no Ministério da Pesca e Aquicultura ele tem um advogado dos seus interesses. Parabéns pelo trabalho, ministro. Sucesso, que o senhor consiga manter a sua carranca virada. Em defesa do São Francisco e da pesca. Exatamente. Quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Já quero convidar a todo mundo que está com a gente aqui hoje, nos ouvindo, nos assistindo, acompanhar o nosso programa amanhã, que vai ter a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Obrigada, ministro. A gente se vê na próxima. Obrigada aos colegas. Até amanhã. Tchau. Subindo.